Você já notou que o preço do seu novo celular ou da sua próxima placa de vídeo simplesmente não cai? Muitos dizem que é culpa da inflação, mas a verdade é ainda mais profunda, menos e mais perigosa. Enquanto o mundo olhava apenas para chips de silício, a China acabou de dar checkmate não em tecnologia, mas na própria matéria-prima que sustenta a internet e os semicondutores, o metal chamado galho, um metal quase desconhecido, mas sem ele o 5G enfraquece, radares militares ficam cegos e a produção de chips de alto desempenho pode entrar em colapso. A China controla a vasta maioria do fornecimento global e agora está escolhendo quem recebe. E quem fica de fora? Recentemente, o governo chinês impôs controles rígidos sobre a exportação de galho, germânio e outros minerais críticos usados na produção de semicondutores. Isso significa que qualquer empresa estrangeira que queira comprar esses materiais precisa de uma licença especial, ou pode simplesmente ficar sem acesso. Antes, o mundo costumava importar um volume enorme desses metais da China, mas hoje, as exportações em certos meses caíram para quase zero, e não é coincidência. Essa decisão veio em resposta às restrições do Ocidente sobre tecnologia avançada e a exportação de equipamentos para a fabricação de chips, parte de uma crescente guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China. Mas por que o galho importa tanto? Diferente do silício comum, o galho, especialmente em compostos como o nitreto de galho ou GaN, é essencial para dispositivos que operam em alta frequência e alta potência. Pense em estações de base 5G e as futuras redes 6G, radares militares avançados, conversores de energia ultra rápidos e até mesmo chips para carros elétricos e data centers. Sem esses materiais, o silício tradicional atinge um teto físico. Ele simplesmente não aguenta as velocidades e a eficiência exigidas pelo 5G. 6GI pela inteligência artificial de última geração. Sem galho, o 5G que você conhece vira uma carroça. Não existe um plano B que entregue a mesma performance sem superaquecer os componentes. O problema da dependência global é que não se trata apenas de extrair o metal, mas de refiná-lo com pureza ultra alta. Para uso em chips e dispositivos críticos, o galho precisa ser puríssimo, algo que muito poucos países conseguem produzir em escala comercial fora da China. A China é responsável por quase toda a produção mundial refinada e transformada em materiais prontos para a indústria de semicondutores. Ou seja, mesmo que outros países tenham o minério, eles não têm as fábricas nem a tecnologia madura para purificar rapidamente. O resultado? Se a China decidir restringir ainda mais a exportação, o mundo levaria anos para reorganizar essa cadeia de suprimentos e construir capacidade própria, e mesmo assim com custos altíssimos. Isso tudo explica algo que muitas pessoas veem no dia a dia: o preço de eletrônicos que só sobe, atrasos na produção de novos chips e menos concorrência no mercado global. Essa escassez de galho afeta toda a cadeia, do 5G ao automóvel elétrico e até mesmo a inteligência artificial. Quanto menos empresas tiverem acesso a esses materiais, mais caro e mais lento tudo se torna para nós, consumidores. E aqui entra outro capítulo sombrio. Este metal não é importante apenas para celulares. Radares AESA, usados em caças de última geração, como o F-35, fazem uso de galho para programação de feixe eletrônico. Carregadores e conversores de GaN são essenciais para os data centers de IA sem eles. Os servidores consomem muito mais energia e custam muito mais para operar. Isso significa o seguinte: a China pode, sem disparar um único míssil, enfraquecer sistemas de defesa de outras potências, simplesmente interrompendo o fornecimento desses materiais estratégicos. É como se ela tivesse um interruptor para desligar a defesa e a infraestrutura tecnológica global. E agora, o que o mundo pode fazer? Existem algumas opções, mas nenhuma delas é fácil. A primeira é diversificar as fontes, construindo fábricas de refinamento, fora da China, um processo que leva anos e custa bilhões. A segunda é pesquisar substitutos, mas as tecnologias alternativas ainda são caras ou não estão maduras o suficiente. A terceira opção é
a negociação de acordos. A China já suspendeu temporariamente algumas restrições para certos mercados, mostrando que a política ainda pode reverter parte da crise, pelo menos por enquanto. Somos dependentes de um metal que poucos conhecem e de um país que tem poder quase total sobre ele. Isso muda tudo. Da tecnologia que carregamos nos nossos bolsos, às defesas dos nossos países. O fim dos chips baratos pode estar apenas começando. Quer entender mais sobre como isso impacta você e o que as grandes potências estão fazendo para reagir? Então, curta este vídeo, compartilhe e ative o sininho, porque essa história ainda vai longe. Obrigado por assistir.